sei que tem muitos improváveis aqui esta noite. Quando Deus chamou Moisés, Moisés respondeu: eu não sei falar. Quando Deus chamou Gideão, ele respondeu: minha família, eu sou o menor de todos. Quando Deus chamou Jeremias, ele disse: sou apenas uma criança. Quando Deus chamou Isaías, ele respondeu: sou um homem de lábios impuros. Quando Deus chamou Pedro, chamou um pescador. Quando Deus chamou Mateus, chamou um cobrador de impostos. Quando Deus chamou Paulo, chamou um perseguidor da igreja. E aí você começa a perceber que Deus tem um padrão. Deus não procura os mais capazes, Deus procura os disponíveis. Tem alguém disponível aqui esta noite? Aleluia, porque a capacidade vem dele, a força vem dele, o poder vem dele, e a toda a glória pertence somente a ele. Deu glória a Deus aí bem alto, irmão. É exatamente isso que encontramos no texto de João. Jesus havia ressuscitado, os discípulos ainda estavam confusos, assustados e sem saber qual seria o próximo passo. Eles tinham visto a cruz, eles tinham visto a morte, e agora estavam diante de um Cristo ressurreto. E aí então Jesus faz uma declaração que mudaria a história da humanidade: assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. Repete o sermão aí: assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. Pense, meus irmãos, no peso dessas palavras. Jesus não disse: faça o melhor que puder. Jesus não disse: descubra um caminho. Jesus não disse: boa sorte. Jesus declarou: assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. E essa pequena expressão muda completamente nossa compreensão do ministério cristão, porque Jesus estabelece um padrão: assim como meu Pai enviou, eu também vos envio. Ou seja, a mesma missão, a mesma dependência de Deus, a mesma presença do Espírito Santo, os mesmos recursos espirituais estão disponíveis para você e para mim. Aleluia! Alguém pode perguntar: significa que teremos a mesma autoridade de Jesus? Precisamos entender corretamente isso. Jesus é único. Ele é o Filho de Deus, o Salvador e o Rei dos Reis. Mas durante o seu ministério terreno, Jesus escolheu viver em total dependência do Espírito Santo. E essa verdade transforma a maneira como entendemos os evangelhos. Muitas pessoas pensam que Jesus fazia milagres apenas porque era Deus, mas a Bíblia revela algo mais profundo em Filipenses 2. Paulo explica que Cristo, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo. Isso não significa que ele deixou de ser Deus. Jesus permaneceu plenamente Deus, mas escolheu viver como homem em total dependência do Pai e cheio do Espírito Santo. Ele não veio apenas para morrer por nós, ele veio também mostrar como vive uma pessoa completamente rendida ao Espírito Santo. Meus irmãos, nossa igreja precisa estar totalmente rendida ao Espírito Santo. Meus irmãos, é por isso que nós estamos aqui toda terça-feira, na noite do avivamento. É por isso que nós estamos aqui toda quinta-feira, no culto do milagre. É por isso que nós estamos aqui domingo de manhã, domingo à noite. É por isso que nós estamos aqui de segunda a sexta, 5:30 da manhã, despertar com Deus. É por isso que nós estamos aqui de segunda a sexta, 8 horas, com as irmãs orando aqui, meu irmão. Nós precisamos viver dependente e rendida ao Espírito Santo. É isso que nós precisamos. É por isso que Atos dos Apóstolos 10:38 faz uma declaração extraordinária. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Perceba que o texto não diz que Jesus realizava milagres apenas porque era Deus. Ele destaca que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e viveu seu ministério em total dependência do Pai. Meus irmãos, essa verdade muda tudo. Se Jesus tivesse ministrado apenas usando os seus atributos divinos, seu exemplo seria inalcançáveis. Mas ao escolher a viver como homem, cheio do Espírito Santo, ele mostrou o caminho para a sua igreja. Por isso, em João 14:12, Jesus declarou: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Meus irmãos, já pensou no peso dessa frase que Jesus falou? Aquele que viver em mim fará as obras que eu faço. O mesmo poder que está em Jesus pode estar disponível para você também, meu irmão. Eu quero experimentar esse poder
continuarem a obra de Deus. Muitos pensam que o sobrenatural ficou no passado, mas Jesus nunca disse isso. Pelo contrário, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, aleluia. A missão continua, o reino continua avançando, e o Espírito Santo continua capacitando o seu povo em nome de Jesus. Existe algo que o inimigo tenta fazer constantemente: convencer você e eu de que Deus usa apenas pessoas extraordinárias, que ainda falta conhecimento, que ainda falta experiência, que ainda falta santidade ou coragem. Por causa dessa mentira, meus irmãos, muitos passam anos apenas assistindo outros serem usados por Deus, mas Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura pessoas que estão disponíveis, pessoas que dizem: Senhor, eis-me aqui, Senhor, estou aqui, usa a minha vida, Senhor. E foi assim durante toda a Bíblia. Pedro negou Jesus, mas pregou para milhares. Tomé duvidou, mas foi enviado. Todos eles estavam em processo. Jesus não esperou que fossem perfeitos para enviá-los, e Deus continua agindo da mesma forma hoje. O poder nunca esteve na capacidade do vaso, o poder sempre esteve naquele que enche o vaso. Quer para pegar isso aí? O poder nunca esteve na capacidade do vaso, o poder sempre esteve naquele que enche o vaso. Por isso Paulo escreveu em 2 Coríntios: temos este tesouro em vasos de barro. O vaso é frágil, mas o tesouro continua sendo divino. Quando Deus usa alguém, meu irmão, fica claro que não é por inteligência, talento ou eloquência. É a graça de Deus operando através de uma pessoa comum, através de você, através de mim. É a graça de Deus operando através de nós. Talvez alguém diga: pastor, eu gostaria de viver isso, mas tenho medo. O medo de errar, de orar e nada acontecer, ou da opinião das pessoas. Mas Paulo escreveu a Timóteo: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Meu irmão, medo paralisa, mas a fé nos faz obedecer. Foi assim com Pedro. Enquanto olhou para Jesus, caminhou sobre as águas, quando olhou para as circunstâncias, começou a afundar. Confiar em Deus é diferente de confiar em si mesmo. Deus trabalha, meus irmãos, com pessoas dependentes, não pessoas autossuficientes. Também precisamos entender que viver no sobrenatural não significa ver milagres em todas as situações. O próprio Paulo viveu grandes milagres, mas também enfrentou enfermidades, situações que Deus não removeu. Meu irmão, eu sei que é difícil que eu vou falar agora, mas meu irmão, se às vezes esteja doente, se Deus curar, glória a Deus. Se Deus não curar, veremos a glória a Deus também. Eu sei que é difícil isso, mas essa é a realidade, essa é a verdade. Temos que orar por cura? Sim, temos. Mas meu irmão, se Deus decidir por acaso não curar, veremos Ele na glória, está tudo certo. Que coisa melhor que isso? Isso nos ensina uma verdade importante: nós não produzimos milagres, Deus produz milagres. Nossa responsabilidade é apenas obedecer, os resultados pertencem ao Senhor. Quando Elias orou, foi Deus quem respondeu com fogo. Quando Moisés levantou a vara, foi Deus quem abriu o mar. Quando Pedro disse ao paralítico: levanta-te e anda, foi Deus quem o curou. Sempre foi Deus e sempre será Deus. Todo o poder é dele, toda a honra é dele, toda a glória é dele. Nossa responsabilidade é apenas permanecer disponíveis. Só que nós também não devemos comparar nossa caminhada com as dos outros. Nós conhecemos o processo, as lágrimas, as orações. Talvez a gente não conhece os anos de fidelidade que existem atrás de cada testemunho, de cada pessoa que está aqui. O crescimento, meu irmão, ele é progressivo. O crescimento espiritual é progressivo. Assim como uma criança aprende a engatinhar antes de correr, nós também amadurecemos à medida que caminhamos com Deus, à medida que passamos tempo com Deus no secreto, à medida que passamos tempo com Deus quando ninguém está vendo, eu só pelejo. Quanto mais intimidade, mais sensibilidade, quanto mais obediência, mais Deus pode agir através da nossa vida. Só que o problema é que muitos querem o poder sendo secreto. Temos falado bastante sobre isso, meu irmão. Muitos querem o poder, mas não querem o secreto. Querem a plataforma ser o altar,
Só que os milagres sem oração e autoridade, sem intimidade, não acontecem. Jesus nos mostrou o caminho. Antes das grandes decisões, Jesus buscava o Pai em oração. O motivo que nós começamos aqui o despertar com Deus às 5:30 da manhã é que se Jesus, que é o Filho de Deus, a primeira coisa que ele fazia, antes de pregar, antes de orar, antes de curar, antes de expulsar demônios, era falar com o Pai. Então, meu irmão, 5:30 da manhã não tem outra coisa. Se você acorda mais cedo, rapaz, você está corajoso. Mas se eu acordo 4:40, a primeira coisa que eu faço é vir orar aqui, passar um tempo com Deus aqui na igreja. Aleluia. Tudo em sua vida nasceu da comunhão com o Pai. E será assim conosco. Quanto maior a intimidade, maior a sensibilidade ao Espírito Santo, quanto maior a dependência, maior a confiança para cumprir a missão. E nós precisamos entender uma coisa: que nem todos os dias serão marcados por milagres extraordinários. Em Atos dos Apóstolos 19, a Bíblia fala de milagres extraordinários, mostrando que existem intervenções especiais e outras que acontecem de forma mais silenciosa. Quando Deus restaura seu casamento, quando Deus transforma seu coração, quando Deus liberta alguém do pecado, leva uma pessoa ao perdão, isso também é um milagre. O problema é que valorizamos apenas o que impressiona os olhos, mas Deus também age no silêncio. Deus também transforma vidas no silêncio. Deus também transforma as famílias e histórias pelo poder do Espírito Santo. Então, meu irmão, nunca despreze os pequenos começos. Deus costuma realizar grandes obras a partir das pequenas sementes. Foi assim com Jesus, foi assim com Davi e com os discípulos e a igreja primitiva também. Talvez você esteja esperando um grande milagre, mas já parou para perceber quantos milagres Deus já realiza todos os dias na sua vida? O fôlego de vida, a fé que permanece, a família sustentada, o desejo de buscar a Deus são evidências da sua graça. Mas voltando ao texto de João, Jesus escolheu homens simples, pescadores e pessoas comuns, sem prestígio ou sem influência. Isso, meus irmãos, nos ensina que Deus não procura celebridades, mas pessoas disponíveis. O reino de Deus avança por meio de homens e mulheres rendidos que dizem: Senhor, usa a minha vida. Você pode dizer aí: Senhor, usa a minha vida? Jesus não olhou apenas para aqueles discípulos que eram, mas para quem eles se tornaram pelo poder do Espírito Santo. E Deus continua fazendo o mesmo hoje. Você vê suas limitações, mas Deus vê o propósito. Você olha para o passado, mas Deus vê o futuro. Talvez você vê suas fraquezas, mas Deus vê o poder da sua graça agindo em sua vida. Talvez você diga: ainda tenho medo. Os discípulos também tinham. Senhor, eu ainda tenho dúvidas. Eles também tinham. A diferença é que eles decidiram obedecer mesmo assim. Só que coragem não é a ausência de medo. Coragem é obedecer apesar do medo. Homens comuns se tornariam instrumentos extraordinários, não por causa das suas capacidades, mas porque o Espírito Santo operava através deles. E foi isso que Jesus quis dizer quando declarou: assim como meu Pai me enviou, também eu envio a vocês. Eles não iriam sozinhos, meus irmãos. O mesmo Espírito Santo que fortaleceu Jesus e capacitou os apóstolos continua habitando na igreja hoje, continua habitando nesta noite, em nome de Jesus. Só que o problema nunca foi falta de poder, mas muitas vezes sim falta de disponibilidade. Deus aperfeiçoa quem decide obedecer. Ele ensina enquanto servimos e fortalece enquanto caminhamos. Então, meus amigos, meus irmãos, não espere sentir-se totalmente preparado. Dê o primeiro passo de fé, e permita que o Espírito Santo conduza você durante a sua caminhada, em nome de Jesus. Nesta noite eu queria fazer uma pergunta: quantos desejam viver algo sobrenatural? Quantos querem deixar de apenas ouvir testemunhos e se tornar instrumentos nas mãos de Deus? Talvez você tenha acreditado que Deus usa apenas pessoas especiais, mas hoje o Espírito Santo quer quebrar essa mentira em nome de Jesus. Deus usa pessoas comuns que dependem completamente dEle.
Talvez exista medo, talvez exista frustração, insegurança, mas ainda assim, Jesus continua dizendo: assim como meu Pai me enviou, também eu envio vocês em nome de Jesus. Se esse é o desejo do seu coração, entregue novamente sua vida ao Senhor e diga: Jesus, eu quero ser usado por Ti, em nome de Jesus. Venham todos para frente. Você